Olá, queridos pais do Senhor Jesus, que prazer estar de volta aqui no canal especial AD Prudente Oficial. Que presente de Deus recebê-lo aqui. Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do campo de Presidente Prudente. Ainda não conhece? Venha conhecer essa igreja, a Igreja da Família, presidida pelo pastor Samuel Padilha. Em seu nome, eu registro os cumprimentos a todos os meus irmãos que sempre estão aqui, ligadinhos nessa programação. Hoje nós estudaremos a lição de número 2 da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, as promessas de Deus para Israel. Fique conosco até o final, por certo, existem instruções aqui elementares para lhe ajudar enquanto aluno, professor da EBD, e vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se ainda não curtiu, curta, compartilhe. Ative o sininho das notificações para que você seja avisado a cada vídeo novo que introduzir esta plataforma, em nome de Jesus. Bem, textual está em Gênesis, capítulo 12, verso 3, que diz: E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A verdade prática afirma que, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, e de igual forma em Romanos, capítulo 9, dos versículos 1 ao de número 5. Mas para introduzir o diálogo de hoje e falar um pouquinho no tópico inicial sobre Israel, a promessa da criação de uma grande nação, eu quero convidar para esse ambiente de fala companheiro, nobilíssimo amigo, pastor William Enoque. É contigo, pastor William. Obrigado, pastor Diego. A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Que alegria estarmos novamente aqui. Vamos ao primeiro tópico: Israel, a promessa de uma grande nação. Não é difícil compreender que Deus de fato chama Abraão. A chamada de Abraão é algo magnífico e a promessa é: eu farei de você uma nação potente, grande, uma nação forte. E o objetivo, o propósito era mostrar para o então Abrão ainda, o propósito que Deus tinha em construir, em formar a partir dele uma nação diferente de todas as outras nações de Israel. Isso está lá no livro do Gênesis, no capítulo 12. E quando olhamos para toda a história, nós observamos que esse propósito se cumpriu de maneira muito evidente, de uma maneira poderosa, porque quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, ele estava com 75 anos, sua esposa Sara já sofria com a dificuldade da esterilidade, ela era estéril. E anos depois, Deus renovou a promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Eu penso que nós precisamos levar em conta, e é inclusive isso que o pastor, o nosso comentarista, ele escreve em seu livro, que a despeito da promessa de Deus para Abraão, houve uma situação que 10 anos após a promessa, então quando Abraão tinha 85 anos, ele toma uma decisão acabando ouvindo um conselho que, se pararmos para analisar, foi um conselho equivocado da esposa, quando ele, de certa forma, tenta, entre aspas, dar uma ajuda a Deus. É quando Abraão, então, após a concessão de sua esposa, ele tem o filho com Agar. Ele tem essa permissão. É aí que é dado o nome a Ismael. Aos 99 anos é quando Deus muda o nome de Abrão, que Abrão é pai exaltado. Mas Deus muda agora de Abrão para Abraão, que significa o pai de muitas nações. Mas também mudou o nome de Sarai para Sara. Sarai, princesa, mas Sara, a mãe das nações. E aqui nós temos uma prova de que mesmo homens de Deus, de muito conceito, de muita intimidade, de relacionamento com Deus, podem esses homens em algum momento
falhar, errar, pode até pecar. Mas o propósito de Deus será cumprido. Agora, ouça, isso não significa que esses estarão isentos das consequências de seus atos. Quando olharemos mais à frente, aspectos que nos ensinam que o melhor caminho a seguir é o caminho da orientação, da verdade e sempre da vontade de Deus. Mas vamos à frente. O segundo item é: e também, Abraão, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa, que não era meramente materialista, porque a bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, e tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abrão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abrão era filho de uma família idólatra. Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Então, Deus cumpre uma promessa maravilhosa, porque Abraão também decide ouvir a voz de Deus. Ele entendeu que Deus tinha para a vida dele um grande propósito. Então ele se demonstra muito humilde, muito comprometido com essa promessa de Deus. E aí a gente percebe Abraão reconhecendo, entendendo que ele receberia essa grande dádiva, esse galardão, de uma certa forma, de Deus, com a palavra que ele jamais imaginaria totalmente essa dimensão. Mas aqui é para nós entendermos que a promessa de Deus, dita a nosso respeito, como estamos estudando, ela irá se cumprir. Obviamente, há em nós a responsabilidade e o compromisso de andarmos sempre na orientação do Senhor e da sua palavra. O terceiro: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla de bênção e de maldição. E, na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria todos aqueles que auxiliassem Abraão, mas o mesmo Deus está garantido que haveria um castigo para aqueles de quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números: benditos os que te abençoarem, mas também malditos os que te amaldiçoarem. Por último, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus, porque a primeira, Gênesis 3:15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, a sua boa notícia oferecida a todas as nações. Então, as famílias da terra abençoadas. Então, por meio de Israel, foi o fato de Jesus Cristo, lembre disso, nascido judeu, ter sido enviado para a salvação do mundo, como João 4:42. Jesus referiu-se a esse auspicioso fato extensivo também aos gentios. Então, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é por isso que nós glorificamos ao Senhor Jesus. Louvamos a Deus neste dia, porque fomos alcançados por essa promessa que é de Deus e que não falha. Basta concentrarmos força no compromisso e sempre no propósito de agradar e fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Pois bem, queridos, estou de volta para tecer considerações do tópico 2. Espero que até aqui você tenha compreendido o nosso raciocínio e também espero que a essa altura possamos cooperar com você, caríssimo aluno da EBD, o professor que atua em nossas salas
das escolas bíblicas dominicais, aqui no campo de Presidente Prudente ou fora dele. A nossa expectativa, o nosso intuito é de alguma forma colaborar com você que tem paixão pelas Escrituras Sagradas. Pois bem, tópico 2 fala sobre outras promessas dirigidas a Israel. Vejam vocês que num primeiro momento, algumas delas já foram elencadas aqui, muito bem a propósito, colocadas pelo pastor Enoque, mas existem outras em evidência e a gente pode se recordar. A primeira delas é com relação à promessa de um filho a Abraão. Você deve se recordar que Abraão já era avançado em dias, tinha até a impressão de que Eliezer seria o seu herdeiro, a sua esposa Sara de igual forma, embora houvesse uma diferença de idade entre ambos, mas os dois já estavam avançados e, para piorar o quadro, a sua esposa Sara era estéril e sofrendo de esterilidade para além da anormalidade da idade, ela não poderia gerar. Com isso, Abraão tem as suas impressões de que o seu criado fosse o seu então herdeiro e, inclusive, você se recorda que eles tomaram uma atitude um tanto precipitada quando, por meio de Agar, viera a concepção de Ismael. Mas ainda assim, o diálogo foi muito claro. O filho da promessa, dado por Deus à figura de Abraão, foi Isaque, conforme registra capítulo 1, capítulo 21, dos versos 1 a 7 do livro de Gênesis. De igual forma, no item 2, nós temos a promessa de um filho a Isaque. Você deve se recordar também, conforme registra o capítulo 25 de Gênesis, que a orientação de Isaque, um filho obediente, por meio de seu pai Abraão, era que ele migrasse para uma região, e nessa região, especialmente na Mesopotâmia, por direção de Deus, ele encontrasse a sua esposa, saber Rebeca, que embora houvesse um grau de parentesco no cenário, mas ainda assim houvera o plano de Deus para que esse matrimônio acontecesse. Dessa relação surgiram 2 filhos, gêmeos a propósito, Esaú e Jacó. A conversa sobre estes, o diálogo de Deus para com estes, já era um diálogo antigo, inclusive de que o menor seria o mandatário da situação, ou que o maior o serviria. E isto se configura quando então, lamentavelmente, Esaú perde o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, né? E aí Jacó assume aquele cargo e assume de igual forma, muito embora por meio de manobras induzidas pela a sua mamãe, Rebeca, ainda assim é Jacó quem recebe a bênção da primogenitura e, portanto, a promessa patriarcal recai sobre os seus ombros. O item 3 fala sobre promessas ou promessa renovada. E, de fato, ela acontece porque é este sujeito, agora Jacó, que, orientado enquanto herdeiro da promessa, a procurar Labão, o tio, para por meio dele adquirir a sua esposa. E lá ele trabalha 7, adquire Raquel, mas quando ele está para adquiri-la como esposa, me permito usar essa expressão, é claro, ele recebe Lia, ou Leia, como diz algumas traduções. Depois de 14 anos de trabalho, a sua mulher amada, saber Raquel, é dada como sua esposa. Naquela época, não por uma direção de Deus, havia um contexto poligâmico, por isso ele casara-se com Lia e, consequentemente, com Raquel, e tinha ainda à disposição 2 outras servas dessas mulheres, Bila e Zilpa. Todas as 3, Lia, Bila e Zilpa, deram filhos a Jacó. Raquel, porém, sofria de esterilidade. Mas no seu devido tempo, Deus visitou a madre de Raquel e ela gerou 2 filhos, José e um que lamentavelmente ela morrera no parto, a saber, Benjamim. Fato é que por meio dessa família extensa, o Senhor também continua evidentemente cumprindo as suas promessas. Cada filho se tornara agora, por meio da nomenclatura, uma das tribos, com especificidade de José, a sua proporção territorial fora representada pelo nome de seus 2 filhos, Efraim e Manassés. No item 4 do nosso caderno de anotações, pastor Elinaldo Renovato fala sobre as promessas do reino do Messias. Por intermédio de Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi. O Emanuel, a Virgem conceberá, dará à luz um filho, será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Todas essas promessas, embora arcaicas, antigas, retrógradas, historicistas, elas comprovam a forma como Deus fala, promete e cumpre. Existe uma bênção patriarcal e ela ainda está em evidência para com esse povo,
no qual é um relógio de Deus, dependendo da sua compreensão teológica, para conosco, os cristãos. A propósito, penso que você, me permita dizer isso, tem acompanhado os acontecimentos odiernos. Israel está numa rota de colisão, há pouco com o Hamas, agora com o Hezbollah, e sofrer ataques do Irã. Oremos pela paz de Israel, oremos, mas ao mesmo tempo estejamos alerta, porque tudo isso são sinais previstos, prenúncios de que Jesus está às portas. Que o Senhor guarde o meu coração e o seu, por meio de Cristo Jesus. Muito bem, vamos ao terceiro tópico, a promessa de salvação para Israel. Não obstante, é um cenário, como estamos estudando e acompanhando, né, pelas notícias, o mundo com os olhares voltados a Israel, né, são tantos ataques e de todos os lados, não estou dizendo só no aspecto da guerra, estou dizendo na própria incompreensão da maioria das pessoas. É muito fácil, né, culpar Israel por tudo, mas observe, o que a igreja do Senhor está vendo nesses últimos dias são sinais da vinda de Jesus. O crente salvo em Cristo está olhando para tudo isso e entendendo. É já a última hora. Precisamos nos preparar, precisamos estar preparados a todo instante. Vamos entender esse terceiro tópico, porque nós estudamos agora sobre a queda de Israel, porque o Novo Testamento mostra claramente essa queda. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal por meio de outras nações. E por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos se fazem hoje. Uma das perguntas é como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas para hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação ainda não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como seu Messias verdadeiro. Ainda não. Então, muito do que a gente vê, isso também é um propósito de Deus e há sim uma promessa de salvação, mas eles ainda não reconheceram Jesus como Messias. No entanto, há de ser dito que há muita gente evangelizando os judeus. Há um trabalho sendo elaborado e judeus estão sendo alcançados. Nós temos uma quantidade imensa de judeus dispersos ao longo do mundo. Muito recentemente, agora, na nossa escola bíblica de obreiros em São Paulo, eu não me recordo exatamente o dia para você conferir aqui no YouTube, lá no canal da nossa igreja, mas um dos preletores falando da experiência e dando testemunho de que grupos em Israel que estão sendo evangelizados e reconhecendo, né, de forma, em alguns lugares, regiões isoladas, reconhecendo Cristo como Messias. E nós vemos em tudo isso a mão do Senhor sendo estendida. Mas vamos agora para o segundo item, que é a tristeza de Paulo por Israel. Capítulo 9 de Romanos revela uma tristeza muito grande do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. De fato, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne, e esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Mas então, como fica essa promessa de salvação? Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 3 assim. Todas essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam com sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente, mas será salvo, porque a promessa de Deus não falha. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo e que o remanescente fiel de Israel será salvo. Então, o libertador que virá de Sião fará
isso. Então, qual é o nosso compromisso? Continuarmos orando para que haja paz em Israel, para que Deus tenha misericórdia. A Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. Então, é a Bíblia se cumprindo. É a palavra de Deus continuamente sendo fiel. E por isso, louvamos e exaltamos ao Senhor Jesus, porque as suas promessas, a palavra de Deus, elas permanecem para sempre. Pois bem, queridos, estamos de volta para tecer a conclusão da nossa aula de hoje. Olha que bênção, passou tão rápido, não é? Estamos aqui para concluir e nessa conclusão coloco lupa na fala do pastor Renovato quando ele diz: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. Que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó se cumpriu em parte, terá o cumprimento pleno nos tempos futuros, dentro da perspectiva teológica pentecostal, quando o Senhor voltar em glória e implementar o seu glorioso reino milenial. Lembremos de uma palavra e compromisso do nosso Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu não era. Eu sou. E ninguém existe, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Questiona o texto de Isaías 43:13. Eu finalizo essa reflexão com esse texto. Operando o Senhor, quem impedirá? Estejamos alertas e atentos. Promessas bíblicas estão de pé, elas não se invalidam. Passa céus, passam terras, passam anos, passam décadas, séculos e milênios, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Não perca a sua esperança, não perca a sua fé, não perca o seu foco. Continue olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, não perca o foco, porque Cristo vem para levar o seu povo embora para o céu e lá não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Oxalá que isso ocorresse agora, hoje, nesse instante. Mas se isso não acontecer, sigamos firmes, porque fiel é aquele que prometeu. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua interação e pela sua participação. Que o Senhor te abençoe. E querendo Deus, nós nos veremos no próximo programa.